Agora vamos mudar de assunto. O sigilo bancário é uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada. Para ter acesso às informações, só com autorização da Justiça. É o que chamamos de quebra de sigilo bancário. Já em busca de mais transparência, o governo federal tirou o sigilo das movimentações bancárias com recursos públicos. Você sabe o que é quebra de sigilo? Se você tem uma vida financeira, né, e isso é particular seu, né, por ordem de alguém, isso é quebrado ou sem ordem também, né? É você descobrir alguma coisa que está escondida, né? Alguma coisa, vem algo oculto. Quando a informação de alguém pessoal é vazada sem autorização, alguma coisa assim. Os dados de empresas e pessoas físicas têm proteção constitucional. Eles só podem ser liberados com autorização judicial. É o que chamamos de quebra de sigilo. Normalmente, isso ocorre quando há necessidade de apurar movimentações e atos obscuros diante de uma investigação e para executar decisão judicial. A quebra de sigilo pode ocorrer nas esferas civil, criminal e tributário. Quando há algum crime de desvio financeiro, o juiz criminal ele pode determinar essa quebra desse sigilo para as investigações, inclusive até o bloqueio financeiro. Dentro da área civil, para a determinação de um valor de pensão alimentícia, o juiz ele pode verificar, ou até mesmo quando há algum caso de execução de uma sentença já transitada em julgado, ele pode determinar por meio até de fiscalização, Bacen-Jude, ele pode verificar qual a importância que tem dentro de uma conta bancária e até determinar esse bloqueio. A quebra do sigilo bancário só pode ocorrer com autorização judicial quando há suspeita de movimentação ilegal dos recursos. E o pedido deve partir de autoridades competentes, como, por exemplo, o Ministério Público. Em busca de mais transparência, o governo federal retirou o sigilo das operações bancárias envolvendo recursos públicos. Antes, elas só podiam ser liberadas com autorização judicial. A ideia é facilitar o controle da aplicação do dinheiro. Basta haver um pedido e os órgãos de controle vão poder ver quem recebeu o dinheiro, por que recebeu, para que recebeu, se está sendo corretamente aplicado ou não. Ou seja, se facilita muito o trabalho de investigação, comprovação e recuperação de valores em casos de corrupção. E sobre o assunto, vamos conversar agora com Frederico Paiva, procurador da República. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como explicar, para a pessoa entender em casa, em que casos pode ser quebrado, então, o sigilo bancário? Bom, tem que se fazer um pedido fundamentado apontando indícios de um ilícito civil ou de um ilícito criminal. Isso tem que ser submetido ao Poder Judiciário, que pode fundamentadamente autorizar a quebra do sigilo bancário. Doutor Frederico, como é que funcionava antes dessa determinação, dessa lei, após a decisão da Presidência da República? Quais são as principais alterações? Como é que fica na prática? Bom, a principal alteração é em relação aos fundos públicos, né? As contas que recebem recursos públicos. Essas contas, embora havia decisões que permitiam o acesso sem autorização judicial, esse parecer da Advocacia Geral da União, ele uniformiza o entendimento da administração pública e diz que quando a conta ela recebe recursos públicos, ela não está protegida pelo sigilo fiscal. Ela pode ser acessada pelos órgãos de controle sem autorização judicial. Ou seja, é uma medida claramente para ter mais transparência nas contas públicas, né? Sem dúvida. A medida dá mais transparência naqueles casos em que as contas recebem exclusivamente recursos públicos e facilita, né, os órgãos de controle, em especial o Ministério Público, investigar eventuais irregularidades na aplicação desses recursos. Quem pode solicitar a quebra de um sigilo bancário? Bom, o Ministério Público, em primeiro lugar, ele pode solicitar essa quebra. A polícia pode representar o Ministério Público para que essa quebra seja realizada e demais órgãos de controle, né? Em especial a CGU e o TCU. E quebrar o sigilo bancário, essa medida agiliza também várias investigações. Esse é um dos principais pontos, inclusive para ter uma comprovação. Sim, sem dúvida, né? É aquele velho clichê de seguir o dinheiro, né? A movimentação financeira, a movimentação dos recursos é, muitas das vezes, a principal prova de uma investigação.
o principal caminho que nós seguimos ao investigar uma irregularidade. Doutor Frederico, a quebra do sigilo bancário sem uma autorização judicial é crime? Sim, ela constitui crime, ela pode responsabilizar o responsável e é um ilícito penal. O que pode acontecer com alguém que faça isso sem a devida autorização? Bom, ela vai responder ao inquérito policial, ela vai sofrer uma ação penal e pode ser, inclusive, condenada a pena de reclusão. O sigilo bancário é uma garantia constitucional, né? Mas é uma medida um pouco polêmica, tendo em vista que tem também a questão da privacidade, do direito à intimidade. Como equilibrar esses dois princípios constitucionais? Sim, isso foi objeto de várias decisões do Supremo Tribunal Federal, que afinal pacificou que esse direito do indivíduo, né, de movimentar suas contas, de ter sua vida financeira, está abarcado pelo princípio da intimidade e da privacidade assegurada pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, desde então, a quebra de sigilo bancário ela precisa necessariamente de uma autorização judicial, desde que demonstrado o interesse público nessa quebra. Então, nesses casos, o interesse individual do correntista cede ante o interesse maior do Estado de apurar uma irregularidade. Ou seja, tudo é analisado, colocado na balança e, se for necessário, então, é feita a quebra. Sem dúvida. O direito do indivíduo permanece, né? Todo cidadão brasileiro tem o direito ao sigilo e ele pode ceder desde que haja uma autorização judicial. Ok, doutor Frederico Paiva, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, doutor.